Então, hoje daremos prosseguimento ao prefácio, né, de onde a gente parou, né, no encontro passado, ao prefácio da obra A Metafísica do Cristianismo. O prefácio, ele começa, né, o professor, o doutor Huberto Roden, nos dizendo: a mensagem bimilenar do Cristo está entrando em nossos dias na adultez da sua cristicidade cósmica, depois de ter atravessado um longo período de infância e adolescência de cristianismo teológico. Ora, com isso, sabemos que os dogmas teológicos muito têm atrapalhado, tá? na compreensão e, logicamente ou consequentemente, na sua prática. Então, hoje daremos continuidade a este prefácio, para depois, então, nós, a partir das próximas aulas, entrarmos em discorrer o livro propriamente dito. Ficamos aqui, né? A parábola dos talentos. A parábola dos talentos é uma deslumbrante apoteose da possibilidade da autorredenção do homem. Né? Para quem se lembra, para quem conhece, né? Os dois primeiros servos, o dos 5 e o dos 2 talentos, criaram valores próprios pelo seu livre-arbítrio e são chamados servos bons e fiéis, que entraram no gozo do seu Senhor, atualizaram as suas potencialidades, autorredimiram-se. Deus os fez autorredimíveis e eles se fizeram autorredimidos. O terceiro servo, porém, embora autorredimível, não se autorredimiu e é chamado servo mau e preguiçoso e perdeu a sua potencialidade de homem autorredimível. Então, esse terceiro servo, na verdade, é aquele que fica à espera de um sacerdote, de um anjo, de um ser do além, ou qualquer coisa assim, né? Nesse contexto aqui, a gente pode ver mais ou menos dessa forma. Tá? Os dois primeiros foram lá e tomaram a frente, ou seja, usaram do seu potencial, e quando o Senhor voltou, né, ele entregou a soma que tinha recebido, entregou multiplicada, enquanto que o terceiro, né, o que foi que fez? Simplesmente enterrou, nada fez do jeito que recebeu, ali, assim ele devolveu. E muitos de nós, tipo assim, se a gente for fazer um paralelo, né, com o nosso viver, nós nascemos com um potencial, todos nós, né? O universo nos dotou de um potencial. Agora, explorar ou não o potencial, ou o quanto cada um vai explorar desse potencial, isso é critério de cada um, fica a critério de cada um. Né? Então, tem a questão, como ele coloca aqui, alorredenção e autorredenção. E que Jesus fala de autorredenção. Ou seja, nós não dependemos exatamente de seres externos para que nós nos realizemos. Uma ajudazinha daqui, outra dali, beleza, mas ficarmos à mercê de que os outros venham realizar por nós, isso não existe, gente. Então, graças a isso, graças àquilo, e eu, que não vem, e sei lá, e começa um processo de queixa, de lamúria, de injustiça divina, pensa-se um bocado de coisa, né? Ah, estamos no momento, gente, que no meu ver, do meu ponto de vista aqui, né? É hora da autorresponsabilidade. Né? Então, precisamos conhecer, compreender, crer e seguir em frente. Né? Porque o dogmatismo, ele é diferente. Né? Você simplesmente precisa crer, ter fé.
fé cega. Não importa, né? Você não tem que compreender nada. Mas isso, já passou, tá? Então, nós precisamos compreender para crer. Vamos lá, seguindo aqui ao texto. Na palavra da videira, na parábola da videira, aparece o Cristo interno como redentor do homem, que conscientizou esse algoz divino e viveu de acordo com ele. Cristo interno, ou seja, aquela essência que todos nós temos, né? Podemos chamar de eu sou, de eu interior, mestre interior, alma, seja lá como for que coloque. Mas isso está em nós, ao nosso alcance. Tá? Não é de fora, é de dentro. Nós só precisamos justamente acessar. O como acessar é que cada um vai buscar o seu caminho. Então, não de fora, através de ritos, isso e aquilo, que vamos, de verdade, acessar esse nosso potencial. Então, é o que o Beto Roder coloca aqui como alorredenção e autorredenção. Alorredenção, ou seja, a espera de que algo de fora venha para me redimir. A autorredenção, não, eu tomo as rédeas da minha vida, porque na minha vida mando eu. Quem comanda a minha vida sou eu. Até aproveitando uma frasinha que eu gosto muito né, que tem dentre tantas que tem no 100, né, um curso em milagres, né? A minha salvação depende de mim, tá? Então não é de ninguém, ok? Seja lá quem for, o que for. Então, voltando ao texto. Aliás, no primeiro e maior de todos os mandamentos, toda a redenção e santificação do homem é atribuída à consciência mística revelada em vivência ética. A consciência mística, aquela consciência, né, que não simplesmente é consciência que a gente tem como a consciência da racionalidade. Ela se revela, sim, na racionalidade, né, como vivência ética. A partir do momento que eu vejo assim, né, acessa, digamos, essa luz interna, vamos assim para efeitos didáticos, vivenciamos isso e trazemos para fora, ou seja, tudo é de dentro para fora. Como o mestre fala, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, não é de fora, não é lá fora que a gente vai. Está tudo lá dentro e a gente só precisa encontrar os meios para melhor acessar aquilo que somos nós, né? Bom, voltando ao texto. E nestes dois mandamentos, que essa aqui é a palavra de Jesus, né? E nestes dois mandamentos consistem toda a lei e os profetas. Ou seja, os dois mandamentos primeiros são, de fato, os mandamentos, né? Principalmente quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso tipo assim, poderíamos colocar, se a gente pode falar de amor, né? Mas, assim, a questão da fraternidade. E aí sim a gente pode arriscar em dizer que a lei do amor. Ou seja, Jesus esclarece mais à frente, né, em alguns momentos das falas dele, ele, para praticar isso, simplesmente não façais aos outros o que não gostarias que a ti fizesse. Não penseis dos outros, isso aí já é eu colocando aqui, né, já parafraseando o cara aí, né? Não penseis dos outros, ou penseis mal dos outros, né? Como não gostaria que os outros pensassem de você. Então, sabe, mais ou menos por aí. Eu vejo nisso aí uma regra de convivência excelente. Estamos, pouco a pouco, acho que nos reeducando e aprendendo, ampliando a consciência. Um dia chegaremos lá. Tá? Mas, assim, os essênios mesmo, né? A comunidade essênia, é uma comunidade que é voltada com
clero lá, né, da época, então eles eram uma comunidade afastada daquele burburinho todo, e viviam em fraternidade, tá? Que é o que, na verdade, para o bem viver, né? Ou seja, o mais fraco ajuda o mais forte. O mais forte ajuda o mais fraco, perdão. É o inverso que acontece, né? Nós estamos vivendo isso ainda, né? O mais forte esmaga o mais fraco, né? Quando, na verdade, o mais forte deve ajudar o mais fraco. Que isso é fraternidade, tá? Que maravilha. Um dia, quem sabe, né? Então, Jesus fala isso, né? E nestes dois mandamentos consiste toda a lei e os profetas, porque ele diz: eu não vim destruir as leis, tá? Eu vim para fazer cumpri-las. Então ele resume os dois primeiros mandamentos como os mandamentos. Tudo mais, e alguns estudiosos até colocam, né, que além desses dois mandamentos, tudo mais que tem lá, no que nós conhecemos como 10 mandamentos, foi, na verdade, uma necessidade que Moisés teve, tá? Para conter, né? Tipo assim, educar, domar aquele povo primitivo. Ah, não matarás, né? Não roubarás, não cobiçarás, isso e aquilo. Gente, se a gente parar para pensar, está tudo no que Jesus diz, né? Não façais aos outros o que não gostariam que a ti fizesse. Está tudo ali. Então, se você pega tudo mais dentro dos 10 mandamentos, já está dito lá no início. Mas Moisés precisou, né? Porque a rudeza do povo lá não dava para entender o que Moisés estava querendo dizer só com aquelas duas linhas. Então, isso alguns estudiosos falam e eu vejo por aí. Quando a gente para e reflete, né, sobre essas questões, é por aí. Não há tantos mandamentos assim. Eles se resumem em dois. Com nenhuma palavra alude Jesus a um sacramento redenção ou a uma sangue redenção, né? O sacramento tal para redimir, é isso e aquilo. O sangue de Jesus vai redimir, ou o sangue de um animal, e né? O último inocente foi, no caso, Jesus. Então, é o que ele coloca aqui. Então, ele não, Jesus não alude em nenhum momento a sacramento redenção ou a uma sangue redenção, que é halo redenção. Para ele, toda redenção é uma autorredenção pela experiência divina e pela vivência humana, pela mística do amor vertical, do primeiro mandamento, revelada pela ética do amor horizontal, no segundo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai o teu próximo como a ti mesmo. O diabo é que muitos de nós ainda não sabem o que é se amar. Então, ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho amor para comigo, que amor eu vou ter para dar ao outro? Tá? Então, quem não se ama deve se enganar que está amando os outros, que não está. Tá? Voltando ao texto. No início do quarto século, nasceram as teologias cristãs, né? Como já sabemos, essa história toda, né? E como pelo menos 90% do cristianismo primitivo era formado de povos bárbaros e escravos do Império Romano, os chefes espirituais se viram obrigados a adaptar as grandes verdades da mensagem do Cristo à mentalidade desses neófitos, né? E, nessa incapacidade que eles viam de a comunidade na época não entender, e aí muita coisa foi, né, desviada, muito texto truncado. E aí, ao invés de ajudar, na verdade, atrapalha. Mas esse tempo passou e
A nossa visão ela deve se ampliar mais e mais a cada dia, que é o que estamos fazendo aqui. Estamos vendo os ensinamentos de Jesus agora numa visão mais filosófica, através de um filósofo, que é o Humberto Roller, né? E que nós também possamos, a partir dessas elucidações desse filósofo, também fazermos as nossas reflexões, chegarmos às nossas conclusões, concordar ou não, porque já é mais do que tempo de exercermos a nossa razão, tá? Não é simplesmente dizer amém. Ah, eu concordo com isso aqui tudo bem. Ah, não, não, isso aqui não acho, não vejo que seja assim. Tá? Mas, enfim, tá? Nós precisamos racionalizar. É preciso entender, compreender para acreditar. Tenhamos sempre em mente isso. Esse tempo de simplesmente acreditar, o tempo da fé cega, só repetindo, já passou. Tá? Então, compreender para acreditar. Desde esse tempo, a palavra Pai foi tomada fundamentalmente em sentido hominal, embora altamente sublimada. Ou seja, Deus como um homem, né, um sublime. E daí vem essa coisa toda que criaram um Deus aí para a gente, cada um foi colocando a sua maneira, e deu no que deu. Mas isso é lixo, joguemos fora. E deste conceito personalista de Deus se originou a ideia da alorredenção do homem. Ou seja, no passado, como ainda hoje é, os altos sacerdotes aqui iam promover, digamos, um ritual, alguma coisa ali da a redenção. Ora, gente, a nossa redenção depende de nós, tá? Isso foi naquele tempo. Já passou, não nos pertence mais. A redenção foi o que Cristo veio, uma das coisas que ele veio dizer, né? Toda redenção é autorredenção e não alorredenção. Ele não fala isso explicitamente, tá? Mas ele fala de uma forma que quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, tá? E cada um que compreenda, porque ele mesmo, na época, disse, eu não... por que ele falou em parábolas? Porque ele mesmo disse, se ele fosse falar tudo, eles não entenderiam. Então, ele falou que era possível para aquele momento e falava em parábolas, justamente para tentar chegar a tentar fazer as pessoas chegarem a uma compreensão. E que isso, até hoje, quer dizer, hoje é mais por comodismo, né? As pessoas se acomodam, têm preguiça de refletir, de raciocinar, e aí vão levado, né? São levadas essas pessoas pelos espertalhões, né, do campo religioso. E tenho dito. E, graças a Deus, né, digamos assim, a cada vez mais pessoas aparecendo aí com, né? Estamos vivendo, na verdade, um apocalipse, e apocalipse significa revelação. Então, estamos vivendo a época de grandes revelações. E aí os reveladores vão aparecer. O ruim disso é que, como está mesmo no livro de Apocalipse, né, aparecerão muitos falsos profetas, né? É que justamente por acontecer essa revelação, tá? De uma forma indistinta, não mais para os altos sacerdotes, alguns podem não interpretar bem, se colocar como uma autoridade, e ao invés de contribuir para essa evolução, para esse ampliar de consciência, pode, na verdade, embotar, bloquear esse crescimento. E aí é que está o perigo dos falsos profetas. Então, fiquemos atentos, né, também a isso. Para compreendermos a imagem teológica dessa redenção, podemos servir-nos da comparação seguinte.
Deus se sentia ofendido pelo homem pecador. Ora, né? Então, esse Deus que foi hominal, né? Deus hominal, né? Deus hominizado, diríamos assim, personificou-se o Deus e Deus ofendido pelo homem pecador. É um disparate isso, né? O devedor era insolvente, incapaz de pagar o seu débito ao credor divino. Falar nisso também, voltando ao 100, né? Lá no 100, no estudo do Um Curso em Milagres, tem alguma coisa que diz, muita arrogância ou petulância, não me lembro qual a frase que usa, né? O homem dizer que pecou contra Deus, que magoou Deus, tipo assim, não faz sentido. Apareceu, então, o único homem sem dívida e emitiu uma espécie de cheque a favor da humanidade devedora, não é isso? A história, né? O Cordeiro Pascal, tá? Como se ele viesse pronto, e está todo mundo livre porque o sangue do cara foi derramado, quer dizer, esse cheque aí, né? Porque no passado os sacrifícios, né, eram feitos por animais, os holocaustos, né? Então, vem um homem inocente, derrama seu sangue e está tudo lindo. Tá? O preço da redenção era o seu próprio sangue, oferecido a um Deus que só aceitava a reconciliação por meio de sangue. Sanguinário esse Deus, né? Então, o sangue do bode expiatório de Israel foi então substituído pelo sangue do único homem sem pecado, sendo que o cheque do sangue de Jesus é de infinito valor. Todos os pecados da humanidade são pagos por ele. Então, é um cheque ao portador. Né? Qualquer um pode pegar no sangue de Jesus. Pronto. Eu estou redimido. Lindo, lindo, lindo. Não é fácil assim. Todo homem pode endossar para si esse cheque e assim libertar-se da sua dívida para com Deus, consoante o conceito teológico escrito por um teólogo do primeiro século. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Né? Redenção. Jesus não pregou, não ensinou redenção, mas autorredenção. Tá? Toma a tua cruz e segue. Põe tua cruz nos meus ombros. Tá? E o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, busque, né? Busqueis e acharei, bateis e abrir vos lá. Tudo isso ele orienta. Eu vou fazer para você. Jesus não disse que ia fazer nada por ninguém. Né? Que ia prometer isso por aqui. Eu vou fazer sua tarefa por você. Né? Isso não existe. Mas ele deu a direção do caminho. Como assim? Batei e abri-se-vos-á. Busqueis e achareis. Tudo isso aí. Busca a sua autorredenção. Não espera por quem quer que seja. Tá? O modo de endossar esse cheque difere de teologia a teologia. Para uns, esse endossamento é feito por meio de sacramentos. Para outros, é por um ato de fé. A fé cega, diga-se de passagem. Em qualquer hipótese, a redenção é uma alorredenção, nesse contexto aqui, né? Porque o pagador do débito não é o próprio homem, mas um fator alheio. Tá? O sangue do cordeiro, o cheque ao portador. Tá? Esta teoria teológica de redenção peca por várias suposições insustentáveis. Nos diz o professor, né, Huberto Rollo. Admite que Deus possa ser ofendido. Quando ser ofendido supõe mentalidade mesquinha. Quanto maior é um ser, tanto menos ofendível é ele. Até homens como Mahatma Gandhi chegaram ao ponto de ignorar qualquer ofensa. Ou seja, né, a linguagem que a gente tem usado muito, né? Ou seja, está em alta frequência.
Então, se eu estou numa frequência alta e vem alguém de lá com uma frequência, né, que não está mais baixo que a minha, não vai me atingir. A não ser que eu desça a minha, aí sim, nós vamos entrar na mesma frequência vibratória, isso vai acontecer. Então, eu vejo esse trecho mais ou menos por aí. Tá? Você está lá em alta frequência. E é o que Mahatma Gandhi fala, né? Até homens como Mahatma Gandhi chegaram ao ponto de ignorar qualquer ofensa. Certo? Todos conhecem, ou a maioria conhece, né? A história da libertação da Índia, Mahatma Gandhi, sua luta pacífica, nunca levantou ou usou qualquer arma. A sua arma era a paz, o amor, né? Esta suposta né? Esta suposta impossibilidade de autorredenção supõe que o homem seja integralmente mau, o que nenhuma sã filosofia ou psicologia admitem, uma vez que o homem é pecador somente no seu ego humano, mas redentor no seu eu divino, tá? Ou seja, quem erra é o ego, não é o eu real, o meu eu sou, né? E o ego vai errar muito, muito e muito, muito. Então, mas quem é o redentor? Ele é redentor no seu eu divino. A partir do momento em que ele busca, em que nós buscamos, né? Nós vamos, na verdade, se redimindo, porque o movimento aí é de dentro para fora. Tá? É flagrantemente absurdo, 3, né? O item 3 aqui que ele fala. É flagrantemente absurdo supor que o homem, dotado de livre-arbítrio, possa ser redimido por um fator alheio a ele mesmo, o que seria a total negação da autonomia espiritual do homem, que assim era no passado, né? Era tido como tal. Onde está a nossa autonomia espiritual? Já não cabe mais. Nunca, né? Não deveria ser assim, mas foi, digamos, aceitemos. Foi uma época de primitividade, ainda somos crianças ainda perante o cosmos, né? Perante o universo. Mas já demos alguns passos, então está na hora de compreender, vamos lá, a nossa autonomia espiritual. Nós precisamos tomar as rédeas dessa autonomia, tomar a consciência dessa autonomia, tomar as rédeas da nossa autorredenção. Toda realização, redenção ou salvação do homem consiste essencialmente em 2 pontos: oração e renúncia. São as 2 asas sobre as quais a alma se ergue a Deus. Orai sempre e nunca deixeis de orar. Já diziam os filósofos gregos, né? Platão, Sócrates e outros. Quem não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Que isso é muito mal interpretado, né? E aí pegam né, aproveitam desse joguinho e para os ignorantes, e aí vem a me dar o que é teu, né? E aí, porque quem não der tudo não entra no reino dos céus. Mas isso é muita história, vamos deixar para lá. A oração permanente é, hoje em dia, chamada cosmomeditação, ou cristoconscientização, ou vivência na consciência cósmica, sem a qual é impossível a plena realização do homem. Hoje nós estamos vendo isso, ouvindo, a internet está aí, a informação globalizada, essa obra aqui é lá da década de final de 70, 80, onde a informação não era tão acessível assim. Tá? Era livros ou você não tinha nada, não tinha internet, né? Para hoje a gente acessar com a tal facilidade que nós acessamos, tá? E há tantos abnegados que mergulham nas suas reflexões, nas revelações também e traz para a gente, tá? Então os tempos são outros. Quando o mestre exige quem não renunciar a tudo que tem,
não pode ser meu discípulo. Aí ele explica aqui, ó, visa ele em primeiro lugar não a renúncia aos bens objetivos, mas sim ao bem subjetivo do nosso ego, que é o nosso grande mal. Ora, hoje nós sabemos disso. O que é que nós falamos, né, constantemente? Quanto menos identificados com o ego estivermos, mais livres nós nos sentiremos, né? Quanto mais identificados com o ego, mais prisioneiros nós nos sentimos, certo? Então, é justamente isso aí que eu entendo e que o Roberto Roden clareia isso muito bem, esse despojar-se, despojar do ego, do orgulho, tanta quinquilharia que vem com o ego. Não de você simplesmente, você trabalhou, você construiu o seu patrimônio e você tem que dar para todo mundo, tem que distribuir, e aí sim você me segue. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele falou em parábolas, e aí houve, né, a questão, os aproveitadores, que a gente sabe muito bem como é isso. Ok. Então, quem não renunciou ao seu ego pessoal, não pode renunciar aos objetos impessoais. E ainda que a estes renunciasse, não seria uma renúncia perfeita, seria uma renúncia forçada e dolorosa. Ora, se você está apegado ainda às suas coisas, né? Seja lá o que for, tem gente que gosta de guardar um monte de tralha, não serve mais para ela, mas ela está agarrada com aquilo ali. Pô, é problema dela, o ego dela ainda não está pronto para aquilo. E se alguém chegar e forçar, aquilo, ela pode até se desfazer daquelas coisas, mas ela não vai se sentir confortável, ela vai se sentir até incomodada, doída, qualquer coisa. A coisa precisa ser espontânea. Para ser espontânea, o que é que nós fazemos? Procuramos nos desidentificar do nosso ego. Aí sim, nós não vamos ter, eu, pelo menos eu vejo isso em mim, cada degrauzinho que eu, cada flashzinho de desapegar do ego, eu vejo o bem que me faz, eu sinto o bem que me faz. Uma renúncia feita com dolorosidade não é uma renúncia garantida. Ele não renunciou exatamente. Está ali, está agarrado. Deixou ir, mas não se desagarrou daquilo. Renúncia perfeita é somente aquela que se faz com alegria e espontaneidade. E esta renúncia aos objetos impessoais só é possível na base de uma renúncia ao ego pessoal. Resume nisso: desapego ao ego, desidentificação do ego. Né? Quem renunciou ao seu ego subjetivo não encontra nenhuma dificuldade na renúncia aos bens objetivos, que é um simples corolário daquela. O homem desegoficado é um homem desobjetivado. Ou seja, ele não vai ser um homem que vai estar, digamos, querendo simplesmente amontoar, né? E para que esse amontoado de coisas, se nós não vamos nem usar tudo? E como se diz, né, um velho ditado, gaveta não tem, ou caixão não tem gaveta. Então, vai ficar tudo aí. Através de todo o Pai Nosso, vai essa ideia da realização do homem pela consciência mística, transbordando em vivência ética, como passaremos a ver nas páginas seguintes, que ele vai discorrer nas próximas, quando quiser desorar, tá? E o que ele vai nos mostrar com relação a essa metafísica do cristianismo, através dos trechos do próprio Evangelho. Ok? Então, na próxima aula, será daqui a uma semana, daqui a 15 dias, não sabemos. Quando pudermos nos reunir para poder, então, dar seguimento e entrar, de fato, no livro. Tá? Para hoje, era isso aí. Espero que tenha conseguido, pelo menos,
Dá uma sacudidinha aí na nossa massa cinzenta, para a gente começar a pensar, raciocinar. Tchau!